Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Estamos aqui nesta segunda-feira, 20 de julho de 2026, com a meditação que havíamos falado que iríamos meditar por esses dias, que tem como o título A Nova Aliança em Cristo. Antes de tudo, vamos pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, Deus de todos aqueles que te invocam em verdade e que faz aliança e reconhece a ti como o único Deus. Te suplicamos, abençoe todos nós, ilumina, meu Deus, a todas as pessoas na face da terra sobre tua verdade, para que venhamos entender tua vontade e nos voltar para ti. Em nome de Jesus, amém. A nova aliança em Cristo. Nova porque já houve outra, que foi a antiga. E como entender a antiga e a nova aliança? A antiga foi no tempo de Moisés, de Abraão, até chegar o evangelista João Batista, que pregava o arrependimento. Depois que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, deu o brado ali na cruz, iniciou-se a nova aliança. Na antiga aliança havia alguns preceitos para se cumprir, para poder entrar no tabernáculo e um sacerdote invocar a Deus pelo povo e oferecer sacrifício para perdão. Na nova, aí já é diferente. O Senhor Jesus sacrificou ali para nos dar perdão e através da sua morte está escrito em Isaías capítulo 53. Ele deliberou várias bênçãos para nós. No livro de Efésios, capítulo 1, e de 1 Pedro também fala que ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais e também físicas. É questão de a gente examinar as Escrituras e procurar a Deus e pedir a Ele a nos ensinar essas verdades que Ele, assim, tem para nos revelar. Vamos falar do versículo base. Vamos ler só um versículo aqui. Vamos tentar ser o mais breve, falar bem rápido, porque provavelmente seja um pouco extensa. Vamos fazer de tudo para ser um pouco breve. Capítulo 26 de Mateus, Novo Testamento, primeiro livro, capítulo 26 e versículo de número 28. É o versículo que vamos ler aqui na Bíblia, que diz o seguinte: porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, Jesus foi o Cordeiro de Deus que Deus enviou para sacrificar uma vez só para nos perdoar o pecado. Vamos falar de duas pontuações e acrescentar algo a mais nessa meditação. Primeira pontuação: uma aliança bem melhor. Por que bem melhor? Porque na antiga ninguém conseguia fazer tudo.
e havia deficiência em cumprir as leis de Deus. Mas Deus, através dos profetas, falaram que haveria uma outra aliança, que através do Espírito Santo, as pessoas que se rendessem a Deus por meio do sacrifício de Jesus receberia essa força maior para nos ajudar nessa nova aliança, para cumprir as leis de Deus, que é o Espírito Santo que vem sobre cada um daqueles que aceita Jesus de coração. Hebreus capítulo 8, versículo 6 fala sobre essa aliança bem melhor. Hebreus, Novo Testamento, já próximo ao Apocalipse, capítulo 8, versículo 6, diz o seguinte: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então, por meio do Senhor Jesus, há melhores promessas. E são tantas as promessas. Principalmente, a principal é de a gente receber um novo coração, um novo espírito. Vamos para a segunda pontuação. Uma aliança com poder salvador. Por meio do Senhor Jesus, há um poder salvador. Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz o seguinte: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. É o que está escrito em todo o Novo Testamento pelos apóstolos, que diz: aquele que crê receberá a vida eterna. Aquele que crê. Então, quando você crê, entrega a sua vida a Jesus, você já recebe a vida eterna. E o Espírito Santo entra na pessoa. Agora, a pessoa tem que conservar, trilhar o caminho da obediência e aperfeiçoar a salvação na obediência. Agora vamos falar de algumas pontuações nas quais há muitas pessoas que confundem e outros que distorcem as verdades de Deus. Vamos falar algumas coisas aqui. São muitas, mas nós vamos falar apenas de algumas. Por exemplo, para que você entenda, houve a dispensação da lei, a velha aliança, no tempo de Moisés. Agora estamos vivendo a nova aliança em Cristo. Estamos vivendo na dispensação da graça. Que isso fique bem entendido. E isso está escrito, essa dispensação da graça, em Efésios, capítulo 3, versículo 2. Eu não ia ler não, mas eu vou ler aqui, para que fique bem provado. Capítulo 3 de Efésios, versículo 2, que diz o seguinte: se aqui tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que me é dada para convosco. E tem também em Hebreus, capítulo 10, fala sobre essa dispensação da graça. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 19 ao 23. Não vamos ler todos, vamos ler só alguns. O versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne. Então, só quem entrava no Santo dos Santos era o sacerdote. Mas quando Jesus deu o brado ali na cruz, rasgou o véu, ou seja, interligou a comunhão de o homem com Deus ter acesso e falar, aonde quer que esteja, falar com Deus.
quando se entrega a sua vida a Deus. Está escrito isto em Romanos, na Epístola do Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 1, que eu vou ler, que diz que mediante a fé em Deus por Cristo temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, sendo justificados pela fé, tende paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na medida que, conforme o brado de Jesus ali na cruz, consumando a obra salvadora, e aqueles que se entregam, confiam e aceitam a salvação em Cristo, automaticamente, de coração, a pessoa recebe a comunhão, a paz com Deus. O Espírito vem sobre a vida da pessoa e ela começa a gozar de paz. Vamos falar agora o que vem a mais nessa nova aliança. A palavra de Deus diz que nós, em Cristo, temos acesso a pedir suas bênçãos. Isso está escrito no livro de Efésios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9. Diz o seguinte: e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do ministério que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Versículo 10. Para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor, no qual tendes ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Agora nós temos livre acesso a pedir a Deus, por meio de Jesus, o que quisermos, que venha a glorificar a Deus. Não pedir algo para nos esbanjar em nossos próprios deleites, como está escrito no livro de Tiago. Temos que pedir o que precisamos. Então, tudo agora que na nova aliança nós temos livre acesso. Todas as pessoas que se entregam a Jesus, que servem a Deus, aonde estiver, tem livre acesso para pedir e receber pela fé. Então, tudo agora é conforme o sacrifício de Jesus. Então, a gente estamos falando de uma forma bem aberta, bem transparente, que Jesus disse aos discípulos: até agora nada pedis, pedis e recebereis. Então, preste bem atenção, vamos falar de uma forma bem aberta aqui. Em lugar algum da nova aliança em Cristo pelos apóstolos não se é ensinado a dar algo em troca ou fazer algo para ativar a fé, para receber um milagre ou uma bênção de Deus. Estamos falando de uma forma bem aberta, porque Deus tem nos escolhido a isso e nós estamos levando a sério e sabemos em quem temos crido. Todas as bênçãos, falo de mim, todas as bênçãos que eu obtive de Deus foi usando a fé, a cura para curar alguém que estava enfermo, para expulsar alguma pessoa de espírito possesso. Aos nossos 18, 19 anos, tinha um ano só que servíamos a Deus, e está escrito em Marcos, capítulo 16, esses sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome porão sobre os enfermos e curarão, expulsarão os demônios, e diz mais: aquele que crê em mim, tudo que pedides
crendo recebereis. Todas as portas de emprego que Deus abriu para mim, foi usando, fazendo a minha parte, meu esforço e usando a fé. Senhor, eu creio, eu vou receber. Então, está aqui as promessas da nova aliança. Nós temos livre acesso. Deus não exige nada em troca para abençoar. De forma alguma. Se você ler e entender o que é o Evangelho da Graça, a nova aliança e as promessas em Cristo, você há de convir, não comigo, mas com a palavra que está escrita assim: tudo que pedis em meu nome, recebereis. Nunca jamais você vai encontrar na Bíblia que na nova aliança, que os apóstolos ensinam, que o Senhor Jesus ensinou, que você tem que dar alguma coisa para ativar a fé, para receber algo de Deus. Nós, talvez, a próxima meditação, talvez falaremos um pouco sobre isso, um pouco sobre fanatismo e heresias. São coisas que não coadunam com a verdade de Deus. São coisas que tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo diz que viriam falsos profetas. E depois muitos entenderão um pouco a mais quando estivermos falando sobre, que a gente já falamos um pouco o que é falso profeta, o que é heresia, o que é fanatismo. Porque há muitas doutrinas diferentes em todo o mundo. E como as pessoas vão entender a verdade, vão seguir o caminho verdadeiro de Deus com verdade, se não há alguém que ensine. Então, nós temos orado por isso, para que Deus levante homens sérios, porque aqui é a palavra de Deus, é uma palavra fiel, verdadeira. Nós temos falado aqui, leia a Bíblia, examine a Bíblia, porque está escrito, aquele que fala a palavra de Deus, fale como ela está escrito. Nós vamos bater nessa tecla até quando Deus quiser. Em Jeremias 23, versículo 28, aquele que está minha palavra, fala como ela é. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, aquele que aumentar ou diminuir, não pode fazer, nem aumentar nem diminuir. Deus proíbe que faça isso. E aquele que faz isso vai prestar contas com Deus. No livro de Apocalipse também fala, a gente já tem falado isso, que aquele que aumentar um J, um tio dessa palavra, ele prestará conta com Deus. Então estamos aqui de uma maneira séria, falando para você a verdade de Deus. Essa nação brasileira, em todo o mundo, Deus precisa levantar, e eu tenho certeza que Ele já tem levantado, de pessoas que tenham temor de Deus e que tenham amor pelo próximo. Porque quando eu falo por mim, eu estou falando alguma coisa, mentindo, falando algo para aquela pessoa, e aquela pessoa crê naquela mentira, ela está sendo prejudicada, ela está sendo lesada, ela poderá ter danos morais, psicológicos na vida dela. Aí eu pergunto a você, a pessoa que procede assim, ela está tendo amor para com aquela pessoa na qual ela está falando, usando a própria palavra de Deus? Não está tendo amor, não. Está tendo ganância e usurpando os bens daquela pessoa, prejudicando. É muito sério. E correndo o risco de atrapalhar, de aquela pessoa não conhecer a fé verdadeira da salvação. O Senhor Jesus, certa vez, disse para os religiosos e para os fariseus: vós não entrais no caminho e impedis, atrapalhais aqueles que querem entrar. E nos dá uma dor muito grande quando a gente vê pessoas sinceras dentro de algumas igrejas que às vezes
aquela denominação não está coadunando de uma forma justa e correta nos ensinos de Deus. E a gente sentimos uma dó, porque aquela pessoa como é que é a palavra certa? É uma pessoa que não entende a palavra de Deus, é uma pessoa ingênua. Dá muita dor no coração. Mas nós sabemos de uma coisa, que todos prestarão conta diante de Deus. Ninguém vai fugir diante do juízo de Deus. Ninguém. Então, há uma necessidade muito grande de se ensinar a verdade de Deus como ela é. Portanto, nova aliança. Foi pelos méritos de Jesus que ele pagou o preço e deliberou a salvação e as bênçãos espirituais físicas ali na cruz. Está escrito em Isaías e em outros livros, Isaías capítulo 53 e em outros livros. E as promessas de Deus, Jesus nos livros dos evangelhos, Jesus fala que tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Deus não fala em canto algum através do Filho dele, do Senhor Jesus e dos apóstolos, que precisava dar algo em troca. A única coisa que eu falo, assim, pelo entendimento nosso, o que Deus quer de nós em troca, sabe o que é, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, sabe o que é que Deus quer de nós em troca? Vou falar isso de uma maneira bem simples, bem clara, de uma maneira calorosa e bem amável, bem sincera. O que Deus quer de nós em troca é a nossa obediência e sinceridade para com Ele e para com Sua palavra. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, te louvamos. Ó Deus, nós não conhecíamos a Tua verdade, mas um dia o Senhor revelou, porque nós tivemos sede. Nós falamos contigo e pedimos, ó Deus, me responda sobre a vida eterna, sobre a minha alma, e o Senhor respondeu. E aqui estamos querendo, Senhor, nos esforçando para passar para outras pessoas a simplicidade do Evangelho de Cristo, a Tua verdade de uma maneira pura, para que outras pessoas sejam agraciadas com Tua verdade e entendam e fiquem felizes em entender e ter liberdade de falar contigo e pedir aquilo que precisa em oração e também, mais do que nunca, procurar priorizar o reino de Deus, a salvação da sua alma. Isso te oramos para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos. Ótimo dia. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e daqueles que nós bem sabemos que nós oramos, para que Deus tenha misericórdia, para que haja temor, haja arrependimento, se alguém está ensinando de uma forma que não está correta diante da palavra de Deus e sua consciência, às vezes pode até acontecer de esteja latejando, que Deus tenha misericórdia e socorra, tenha piedade, que essa pessoa venha se aquebrantar diante de Deus e pedir compaixão e se esforçar para fazer o que é correto diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai se inclinar para cada um de nós. Deus abençoe, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.